Olá! Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre um movimento bastante simples, que é o movimento retilíneo uniforme. Trata-se de um movimento em linha reta, por isso ele é chamado retilíneo. E ele é uniforme por se tratar de um movimento com velocidade ou rapidez constante. Ele também é conhecido por movimento retilíneo uniforme ou MRU, simplesmente. Nesse slide, nós observamos o João, de boné, percorrendo uma linha marcada. Nessa linha nós observamos marcação de posição e de tempo. Isso significa, por exemplo, que em relação ao início, vamos supor que ele estava na posição 0, 10 metros depois se passaram 2 segundos. No próximo passo aqui, na próxima etapa, ele está a 20 metros de onde ele começou e para isso ele gastou 4 segundos. Então foram 4 segundos lá da partida. Dá para observar aqui adiante que esse movimento se processa de uma forma linear, ou seja, a cada 2 segundos ele percorre 10 metros. Observemos, em 4 segundos ele percorreu 20 metros, em 6 segundos ele percorreu 30 metros e em 8 segundos ele percorreu 40 metros. Então são 10 metros a cada 2 segundos. Vamos calcular a velocidade ou a rapidez com que ele desloca aqui? Bem, como nós vimos na primeira aula, o conceito de velocidade é dado por uma fração. É uma fração entre a distância percorrida e a quantidade de tempo que foi gasta para esse movimento. Então vamos lá. Velocidade é distância por tempo. Então, durante todo o movimento ele percorreu 40 metros. Quanto tempo que ele gastou para isso? 8 segundos. Então, quando eu dividir a distância, que é 40 metros, por 8 segundos, nós vamos obter 5 metros por segundo. Então, essa é a rapidez ou a velocidade com que ele deslocou, 5 metros por segundo. Observe que se eu escolher outro intervalo, eu vou obter o mesmo resultado. Por exemplo, se eu avaliar o movimento dele, da posição inicial até a posição 20, onde se passaram 4 segundos, eu vou ter 20, que é a distância percorrida, e o tempo gasto, 4 segundos. 20 dividido por 4 é 5. Então, nós observamos aqui um movimento uniforme. E além dele ser uniforme, ele se dá em linha reta. Então, é um MRU. Nesse slide, eu proponho que organizemos os intervalos de tempo e as posições do João em uma tabela. Então note, aqui à esquerda eu vou colocar tempo, e esse tempo vai ser dado em segundos. E à direita eu vou colocar em qual posição que ele estará nesse intervalo de tempo. Então no início ele está na posição 0 e o relógio dele está zerado, o cronômetro está zerado. Quando ele começa a correr, ele chega na posição 10 metros e gasta 2 segundos para isso. Chega na posição 20 metros, 4 segundos para chegar a 20 metros. Em 30 metros, ele vai gastar 6 segundos. Em 40 metros, 8. Que tal organizarmos esses dados da tabela em um gráfico? Vejamos. Esse gráfico representa, nesse eixo que eu estou delineando aqui, esse eixo horizontal, a posição. Então, nós temos a posição aqui no eixo vertical e no eixo horizontal nós temos o intervalo de tempo. Então, com esses dados do gráfico, nós temos um ponto aqui, olha, no 0, 0. Quer dizer, quando o intervalo de tempo for 0, ele vai estar na posição 0. Quando o intervalo de tempo for 2, ele estará na posição 10 metros. Vocês conseguem verificar a correspondência aqui? Por exemplo, nesse ponto aqui, depois de 4 segundos, ele vai ter deslocado 20 metros. E assim por diante. Nós observamos que, quando organizamos esses dados em um gráfico, posição versus tempo, nós temos uma reta. Essa reta é uma característica desse movimento. Então, sempre que você tiver um movimento retilíneo com velocidade constante ou um movimento retilíneo uniforme, o gráfico da posição versus tempo será uma reta. Bem, vamos ver um outro exemplo? Aqui nós temos o Lucas. Observe que ele está sem boné. E a escala dele é um pouco diferente. Por exemplo, 2 segundos depois que ele começa a correr, ele consegue deslocar 20 metros. Observe que é o dobro do João.
4 segundos, ele já está na posição 40. 6 segundos depois do início, ele está na posição 60. Então a proposta aqui é organizar esses dados novamente em uma tabela. Vocês podem observar a correspondência dos dados organizados nessa tabela com as posições e intervalos de tempo da figura. Então, o próximo passo vai ser colocar esses pontos, esses dados, em um gráfico. Bem, aqui nós conseguimos observar a tabela que nós obtivemos e o gráfico à direita. Então, o movimento do Lucas é retilíneo também. Confiram os pontos 2 e 20, 4 e 40, 6 e 60 e 8 segundos. Depois de 8 segundos, ele vai ter percorrido 80 metros. Então, quando você organiza esses dados em um gráfico, o resultado é uma reta, que corresponde ao movimento retilíneo uniforme. Bem, aqui nós observamos no gráfico que depois de todo o movimento ele percorreu 80 metros. Está vendo em vermelho aqui? Esse segmento vertical corresponde aqui, olha, nesse eixo vertical da posição, né, x em metros, a 80 metros. Então o comprimento aqui, que representa esse segmento em vermelho, é 80 metros. Por outro lado, se a gente observar quanto tempo que ele gastou para percorrer os 80 metros, como apresenta aqui na tabela, quer dizer, para ele deslocar 80 metros, ele vai ter que ter gasto um intervalo de tempo de 8 segundos. Então, olha só, esse segmento que eu acabo de colocar, ele representa, nesse eixo do intervalo de tempo, o intervalo de tempo total que ele gastou para percorrer os 80 metros. Se vocês observarem aqui, quando eu divido a distância percorrida, que é esse lado aqui, olha, esse lado vertical, pelo intervalo de tempo, que é esse lado, ou esse segmento horizontal, eu vou ter a velocidade. Vejamos, distância total percorrida, 80. Intervalo de tempo gasto, 8 segundos. 80 metros, 8 segundos. 80 por 8 vai dar 10 metros por segundo. Então dá para observar aqui também que se ele conseguisse percorrer uma distância maior, a inclinação dessa reta aumentaria. Ou seja, a velocidade ela pode ser medida pela inclinação da reta. A inclinação vai ser esse lado, que é o vertical, dividido pelo horizontal. Bem, vamos fazer uma comparação agora dos dois movimentos, o movimento do João e do Lucas. Então olha só, apesar de estar em escalas distintas, a representação visual aqui vai ser útil. Aqui nós temos 10 metros para o João em 2 segundos, enquanto o Lucas, em 2 segundos, consegue deslocar 20 metros. No mesmo intervalo de tempo, ele consegue deslocar o dobro do que João consegue. Então, o que eu fiz aqui à direita foi organizar os dados dos dois movimentos nessas duas retas. Então, eu tenho uma reta preta aqui, que é do Lucas, você observa a legenda aqui em cima. E aqui embaixo eu tenho uma reta que representa o movimento do João. Então, como nós já sabíamos, né, a velocidade do Lucas é maior que a velocidade do João. Se você pegar aqui esse segmento daqui até aqui, que corresponde a 40 metros, observe aqui 40 metros nesse eixo vertical, que é o x, a posição. Ele desloca 40 metros em 8 segundos. Se você dividir 40 metros por 8 segundos, você acha a velocidade, como nós fizemos, que vai dar 5 metros por segundo. Isso para o João, que é essa curva delineada em vermelho. O caso particular da curva é a reta. Então, nesse aqui, nós observamos o movimento do Lucas, novamente 80 metros, dividido por 8 segundos, 10 metros por segundo. A velocidade do João é o dobro. Nessas retas, nós conseguimos observar que quanto mais inclinada elas estão em relação à horizontal, maior é a velocidade. Vocês conseguem observar aqui? Nós temos a reta preta, que representa o movimento do Lucas. Em relação à horizontal, ela está mais inclinada do que a reta que representa a posição em função do tempo do João. Então, quanto maior for essa inclinação, ou quanto maior for esse ângulo de inclinação da reta, maior é a velocidade. Aqui nós temos um outro exemplo. Então, imagine que o movimento foi realizado com duas velocidades diferentes. Por exemplo, você saiu da posição 0 e foi até a posição 20 com uma determinada velocidade.
Por exemplo, você foi da sua casa até a escola com uma velocidade. Aí depois você saiu da escola e foi até a padaria, por exemplo, com outra velocidade. Se eu te perguntasse nesse gráfico, em qual caminho você executou com maior velocidade? Foi da sua casa até a escola ou da escola até a padaria? Vamos fazer uma avaliação? Primeiramente, o movimento aqui possui duas retas com inclinações distintas. A primeira inclinação aqui é de 0 a 4 segundos. Então eu vou começar a analisar de 0 a 4 segundos. Então eu vou calcular a velocidade nesse primeiro trecho, que eu vou chamar de 1. Então esse é o trecho 1. Então a velocidade no trecho 1 vai ser dada pela distância que foi percorrida nesse trecho 1, dividido pelo intervalo de tempo. Ora, a distância percorrida é mensurada no eixo vertical. Então aqui nós conseguimos observar que ele percorreu aqui 20 metros em 4 segundos, está vendo? Esse ponto aqui, olha, ele tem coordenadas de tempo 4 segundos e de posição 20. A partir do zero ele deslocou 20 metros. Para a gente calcular a velocidade, lembremos que basta dividir a distância percorrida, que é 20, pelo tempo gasto. Então vai ser 20 dividido por 4. Aí a velocidade é 4 metros por segundo. Como aconteceu, por exemplo, com o João. Agora, nesse segundo trecho, observe que o segundo trecho, que é daqui até aqui, ele começa com um intervalo de tempo igual a 4 e vai até um intervalo de tempo igual a 8. Então, nós vamos avaliar agora o intervalo de tempo começando de 4 até 8. E eu vou chamar esse segundo trecho de 2, trecho 2. Então, vou calcular a velocidade em 2. Para eu calcular a velocidade em 2, eu vou descobrir o quanto que ele deslocou a partir desse ponto. Note que ele já está na posição 20. Então, ele vai para a posição 60. Então, a distância percorrida aqui de 20 até 60 é 40 metros. Quanto tempo que ele gastou nesse segundo trecho? Bem, ele começou do 4 e foi até 8. Nós podemos observar esses dados organizados aqui na equação. A velocidade 2 vai ser a distância 2 pelo tempo 2. Qual que é a distância 2? A distância 2 é do segundo trecho e vai de 20 até 60, portanto é 40 metros. E o intervalo de tempo que ele gastou de 4 até 8 vai ser 4 segundos, né? De 4 segundos até 8 segundos, nós temos um intervalo de tempo de 4 segundos. Então, a velocidade vai ser 40 por 4, dá 10 metros por segundo. Nós observamos aqui o primeiro movimento, que é da casa até a escola, com uma inclinação, e o segundo movimento, que é da escola até a padaria. Então, foi possível medir aqui, ou analisar a velocidade nesses dois trechos, trecho 1 e trecho 2. Observe que a inclinação no primeiro trecho é menor do que a inclinação no segundo trecho. Quer dizer, o ângulo de inclinação aqui em relação à horizontal para o primeiro trecho é menor que o ângulo de inclinação para o segundo trecho. Isso significa que no segundo trecho a velocidade foi maior. A propósito, nós medimos isso, né? Eu estou utilizando o termo medir, mas é mais apropriado calcular. Nós calculamos essas velocidades. Vamos agora calcular a velocidade média. Quer dizer, você teve duas velocidades durante esse trecho, o trecho 1 e o trecho 2. Mas em média, qual foi a velocidade? Porque no trecho 1 foi 5 e no trecho 2 foi 10. Para a gente calcular essa velocidade, nós vamos pegar o intervalo de tempo completo, ou seja, de 0 a 8 segundos. Para isso, nós vamos dividir a distância total percorrida. Quer dizer, começando do zero até a última posição, que é lá na padaria, você deslocou de 0 até 60. Então foram 60 metros. Quanto tempo foi gasto para você deslocar 60 metros? Foi gasto 8 segundos. Então 60 por 8 corresponde a 7,5. Ou seja, a velocidade média é 7,5 metros por segundo, desde o momento que você saiu até chegou lá na padaria, até chegar lá na padaria. Bem, tem uma outra situação que é importante entender, que é apresentada nesse gráfico. Aqui nós temos no eixo vertical novamente a posição. Então aqui vai representar a posição em função do eixo horizontal,
que é o tempo, dado em segundos. Então aqui nós observamos que o tempo está evoluindo, o tempo está passando, e o objeto ou a pessoa está na mesma posição. Ou seja, a posição dela não está variando. Como a posição não está variando, significa que a pessoa está parada. Então isso aqui é um movimento onde a velocidade é igual a zero. Lembre que a velocidade está relacionada com a inclinação. A inclinação dessa reta aqui é zero, não tem ângulo de inclinação em relação à horizontal. Portanto, esse é um movimento, ou melhor, isso é uma falta de movimento. O objeto está parado, ok? Velocidade igual a zero. Ausência de movimento. Está sempre na posição 4. Então finalizamos mais uma videoaula. Não deixem de resolver os exercícios propostos. Lembre também que depois que você tentar resolver, se você conseguiu ou se não conseguiu depois de muitas tentativas, haverá um vídeo no final de cada tópico onde eu vou resolver um problema para tentar ajudá-lo. Até a próxima aula!